Vocês sabiam que existem registros históricos de pessoas que teriam tido contato direto com o diabo? Com o demônio, Lúcifer, o que vocês preferirem? Sim, eu estou falando de registros históricos. Casos que de alguma maneira foram levados tão a sério que acabaram entrando para a história de maneira descritiva, de maneira a ser registrados. Não estamos falando aqui de contos, não estamos falando aqui de simples lendas, nem estamos falando de histórias oriundas da Bíblia. Estamos falando de registros cronológicos históricos. Existem pelo menos 5 deles. E o caso que eu pretendo contar nesse vídeo, o de Richard Cabell, é um deles. Com o tempo, se vocês acharem interessante, eu posso vir a contar os outros 4 casos que existem, cujos registros foram considerados sérios ou bastantes para se tornar históricos. Quer saber mais sobre o Cabell? É só acompanhar este vídeo. Richard Cabell viveu durante os anos 1600 e era escudeiro do Brook Manor, em Devon, Inglaterra. Ele era considerado um sujeito monstruosamente mau. Sabe, ruim mesmo. O capeta, o capiroto em pessoa. O cara tinha uma fama tão perversa, tão ruim, que ele acabou se tornando lendário naquela região. As pessoas falavam dele com muito temor. Conta-se, por exemplo, que ele costumava espancar e abusar severamente da própria esposa. Dizem que ele era especialmente cruel com ela. O que, considerando que ele era mau o tempo todo, não chega a ser uma surpresa. Conta-se que certa vez ela finalmente conseguiu se livrar do jugo dele e fugiu, uma certa noite, desesperada para se ver livre. Mas ele foi no encalço dela. O Cabell jamais poderia deixar, por mais que provavelmente o cara não a amasse. Quem pode amar alguém e fazer mal para essa pessoa de uma maneira tão cruel? Né? O amor tem umas facetas estranhas, mas eu particularmente não acredito que haja amor onde há ódio e violência, né? Mas o Cabell provavelmente a via como sua propriedade apenas, e não queria perdê-la e foi atrás dela, foi no encalço dela. A pobre mulher fugiu desesperada pelos campos e ele a perseguiu. Dizem que quando ele a alcançou, ele a assassinou com requintes de crueldade e matou junto com ela também o fiel cão dela, que acabou seguindo a mulher, estava fugindo com ela. O Cabell alcançou os dois e matou os dois. Fala-se que durante o restante da sua vida, durante todo o tempo que o Cabell viveu, ele teria sido assombrado pelo fantasma desse fiel cachorro. E a razão para que o Cabell fosse tão mau, fosse tão cruel, estava no fato de que ele afirmava que havia feito um pacto com o demônio. Segundo o próprio Cabell, ele fizera o pacto diretamente com o Senhor das Trevas em pessoa. Ele não havia usado intermediários, subterfúgios, essa coisa de procurar uma bruxa que a gente ouve falar por aí tantas vezes. Não, o Cabell era um cara direto. Ele teria ido encontrar direto o chefão, o coisa ruim, falado com ele e feito esse pacto. O que o Cabell queria com esse pacto? Qual era a intenção dele? O que ele queria obter? Cabell queria ser imortal. Foi o que ele pediu para o demônio. Ele pediu a imortalidade. E ele julgou ter obtido isso. Eu não estou aqui para saber, na verdade nenhum de nós está, para saber exatamente o que aconteceu, o que ele fez exatamente, que fez ele acreditar que encontrou o demônio em pessoa e que ganhou dele tal dádiva, a imortalidade. Mas o fato é que o Cabell convenceu-se disso e por isso mesmo tornou-se um homem ainda mais cruel. Isso provavelmente já estava na natureza dele, mas ele julgava agora que, como era um imortal, não morreria, não sofreria as sanções dadas aos outros mortais, não tinha que obedecer, portanto, às leis e às regras da sociedade.
Sem qualquer um destes freios que costuma manter as pessoas na linha, o Cabel praticava todo tipo de maldade, crueldade, sem qualquer medo, temor, rancor, até porque ele imaginava que jamais partiria dessa para melhor, né? Que jamais iria, sei lá, para o além, que jamais precisava temer. Cabel era tão cruel e o seu legado de terror tornou-se tão grande que ele acabou se tornando a inspiração que Sir Arthur Conan Doyle usou para escrever O Cão dos Baskerville, que aliás é um livro excelente, eu já li, recomendo. Se alguém aí não conhece e quiser ler, é uma leitura que vale muito a pena. No entanto, além das razões óbvias, parece que não é uma boa ideia fazer pactos com o diabo. Porque a imortalidade jamais aconteceu para Richard Cabel, que acabou morrendo em 5 de julho de 1677. Deu ruim para o Cabel, ele não era imortal, coisa nenhuma. Fala-se, né, a história conta, isso no caso já virou lenda, né, já está muito mais para lenda do que para registro histórico, que ele morreu sendo caçado por uma matilha de cães infernais. Eu tenho um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre um cão infernal em particular, e os cães infernais, relembrando rapidamente, são criaturas sobrenaturais que normalmente executam algum tipo de missão de vingança ou alguma espécie de pacto no qual eles têm que matar alguém, e seriam animais para os quais não há defesa. Seriam entidades malignas, na verdade, né? Para os quais não há nenhum tipo de defesa, eles simplesmente não podem ser detidos. E uma matilha desses cães infernais perseguiu o Cabel numa missão de vingança até matá-lo. Isso pelo menos é o que se conta. Conta-se também que durante o seu enterro no túmulo da família, esse mesmo bando de cães, essa matilha, veio latindo através de uma charneca que ficava ali próxima ao cemitério, um pântano, não é? Esse bando veio latindo através do pântano, parou no túmulo e começou a uivar. Desde então, fala-se que sempre no aniversário de sua morte, o fantasma do terrível Richard Cabel fica vagando entre aquele pântano e as proximidades do seu túmulo. A figura do Cabel tornou-se tão temida pela população em geral, seu legado de terror, as maldades que ele fez em vida, o tornaram uma figura negra, tão conhecida e tão horrenda, que mesmo após a sua morte as pessoas tinham medo dele. A população, então, tomada por esse terror, por esse medo, principalmente da sua suposta conexão com o demônio, decidiram colocar grades de ferro em volta do túmulo do Cabel. E não só isso, elas ainda usaram uma laje de pedra enorme e muito pesada para cobrir a tumba dele, numa tentativa provavelmente de impedir que o cara pudesse sair do túmulo novamente. Ainda assim, mesmo após todas essas preocupações, não faltou quem dissesse, alguns dizem até hoje, a lenda continua, que é possível ver um brilho vermelho emanando do túmulo, saindo por dentro as grades do túmulo. Há também quem fale que em certas noites, uma verdadeira legião de criaturas das trevas, de demônios, reúne-se em volta do túmulo do Cabel na tentativa de recuperar a alma dele, que havia sido prometida ao seu mestre, ao capiroto em pessoa. O que me faz pensar que não importa o poder que supostamente o diabo tenha, ele não faz crossfit, não faz musculação, porque ele não ergue lajes pesadas. Mas a história é essa, eu vou ficando por aqui. Se você está interessado em conhecer as outras 4 histórias sobre registros históricos de encontros com o demônio, deixa aí nos comentários. Talvez eu continue contando, talvez não, depende do interesse das pessoas. Se você chegou no canal por esse vídeo e gostou, inscreva-se, ativa o sininho, fica com a gente, nos acompanhe. Aqui temos vídeos todas as quartas e sábados. Para todo mundo que sempre acompanha o canal, aquele abraço, fui!